Tudo bem com você? Meu nome é Gisele e esse aqui é o Ateliê Mundo do Tutu. Se você ainda não me conhece, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo aqui, diferente de todos os outros que tem aqui no canal, que sempre são tutoriais de costura, nesse aqui eu estava simplesmente costurando e pensei, por que não, né? Vou falar com vocês sobre o meu começo, sobre como eu comecei, como a costura mudou a minha vida, mudou o meu trabalho, né? Mudou tudo. Então, é sobre isso esse vídeo, tá? Então, é um vídeo mais simples, mas eu espero que você goste, né? E se identifique com a minha história. E o meu intuito com esse vídeo é que eu possa te ajudar e te motivar, né? Para que você entenda que sim, é possível você viver do seu ateliê, é possível você viver do seu sonho, daquilo que você gosta de fazer, aquilo que você deseja aprender a fazer, né? Por que não? Porque eu mesma não sabia fazer, né, tutus, eu não sabia malemar costurar quando eu comecei, então eu jamais imaginei que eu teria um dia um ateliê lucrativo e que eu viesse a viver desse meu negócio. Mas na real mesmo, assim, lá no fundo, eu sempre acreditei que isso seria possível, tanto que foi por isso que eu comecei. Então, eu quero nesse vídeo apenas te contar um pouco sobre o meu começo e a gente conversar um pouco sobre isso e te dar algumas dicas para você que está aí começando essa caminhada, você que está aí pensando em começar. O nicho é independente, tá? O que eu vou te falar aqui não serve só para quem faz figurinos de balé, mas serve também para você que gosta de fazer bijuterias, gosta de fazer faixinhas de cabelo, gosta de fazer caixinhas de MDF. Eu não sei o que você gosta de fazer, mas uma coisa eu sei, é possível, tá? E é isso que eu quero te falar nesse vídeo. Então, vamos lá. Quando eu comecei, né? Eu comecei em 2012, tá? Comecei lá em 2012. Eu não tinha conhecimento de tutu de bailarina, nunca tinha feito um tutu na minha vida. Eu não tinha nem máquina de costura, né, gente? Hoje eu tenho máquinas. Eu não tinha máquina de costura, eu não tinha nada. Eu tinha uma tesoura, uma fita métrica e um sonho, né? Era isso que eu tinha e foi o suficiente. Porque eu fui aprendendo no decorrer do caminho muitas coisas, fui me dedicando no meu negócio para fazer dar certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa ter em mente é que não dá para você ter um negócio de sucesso se você levar ele apenas como um hobby. Hobby e um ateliê lucrativo são coisas diferentes. Um hobby a gente faz quando a gente tem vontade e quando a gente quer viver do nosso ateliê, a gente precisa começar a tratar isso como um negócio de verdade. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que eu fiz, e fiz certo, né, foi isso, foi tratar o meu negócio como realmente eu queria que ele fosse. Então, já imaginava como eu gostaria que fosse, né, e eu faço isso até hoje. Hoje eu já imagino como eu quero que eu esteja daqui um ano, dois, eu já começo a projetar como eu quero estar daqui um tempo, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Você já ter em mente o que você deseja. E dali você vai construindo, você vai trabalhando para construir. É fácil ter um ateliê lucrativo? Lógico que não, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo teria, né? Essa que é a verdade. Não é fácil, mas é possível, né? E é isso que eu quero passar para você. A mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo é isso. É possível, tá? Você pode conseguir, tá? É uma coisa que está ao seu alcance, você pode. Então vamos lá, o que eu fiz, né, no meu começo que eu acho que fez a diferença? Primeiro foi o que eu já falei pra você, que é tratar o meu ateliê não como um hobby, não como eu vou fazer a hora que der, na minha hora de folga, só no final de semana. Não, eu costurava, eu aprendi, fui aprendendo a costurar, fui fazendo, fui em busca, né, de conhecimento. Fui me dedicando, não só nas minhas horas vagas. Quando eu comecei, eu tinha 2 filhos pequenos. O meu mais novo tinha, na época, de 5 para 6 anos. Acho que ele já tinha completado uns 6 ali. Então, de 5 para 6 aninhos de idade. O meu mais velho já tinha 9, né? Tinha de 8 para 9 anos. Então, assim, eram crianças pequenas, eu precisava me dedicar para eles também, né? Afinal de contas, mãe, né? A gente tem que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, levar para a escola, buscar na escola, ajudar com o dever de casa. Então, assim, é toda uma situação. Então, assim, eu sei o que é começar do zero com criança pequena.
casada, né? Morava numa cidade que eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha um familiar, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Era eu, meu marido, meus 2 filhos e Deus. A gente não tinha um suporte, né? A gente não tinha uma rede de apoio, mas nada me impediu de conquistar, nada me impediu, porque eu estava determinada. Então, acho que a segunda coisa assim que eu posso te dizer, esteja determinada, saiba o que você quer e aonde você quer chegar, né? Determine, trace metas para o seu negócio. Eu tracei metas quando eu comecei a costurar. Eu me lembro que assim, eu primeiro não sabia nem o que fazer, né? Eu só sabia que eu queria trabalhar, mas eu não tinha nem por onde começar, não sabia o que fazer, porque eu tinha criança pequena, não tinha com quem deixar. Queria trabalhar para ajudar meu marido em casa, mas eu não tinha como, né? Com quem que eu vou deixar as crianças? Não tem como eu sair. E aí eu orei a Deus, eu pedi para Deus uma direção. Deus me deu a direção de fazer algo em casa e vender na internet. Você vê, lá em 2012, né? Deus já tinha me dado o entendimento do home office, né? Que é uma bênção, por sinal. E ali foi que eu me despertei e falei, bom, eu não posso sair para trabalhar, mas nada me impede, né, de fazer em casa e vender, né, mandar para fora, mandar para outros lugares. E aí já me deu o entendimento do que eu vou fazer alguma coisa que eu possa mandar para fora. O quê? Comecei a procurar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. As primeiras coisas que eu comecei a fazer foram lacinhos de cabelo, faixinhas de cabelo, tiarinha de cabelo, acessórios, né, para crianças, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Só que eu vi que aquilo ali não era para mim, sabe? Tipo, eu poderia fazer também, mas não era o que seria o meu carro-chefe ali. Não é o que eu iria mandar, assim, né, vender em quantidade, né? Enfim, comecei a procurar. Me deparei com uma foto de uma bebezinha, uma menininha, e num ensaio de Smash the Cake, ela estava ali usando um tutu. E foi ali que tudo começou e eu decidi então fazer os tutus de bailarina. Fui aprender a fazer, eu não sabia fazer, aprendi a fazer. E aí mais, eu comecei a buscar técnicas de outros países e adaptar para a minha realidade, para o que eu queria fazer. Não sei falar inglês, não sei falar russo, não sei falar nada disso, mas fui aprendendo através de vídeos, né, que eu achava na internet, que na época eram pouquíssimos, raros vídeos, né? Mas fui aprendendo ali e colocando em prática, adaptando com os materiais que eu tinha, com as coisas que eu encontrava, né, que eu podia ter acesso. E então eu fui desenvolvendo as minhas peças e comecei a vender. Então, assim, uma das coisas que eu fiz no meu começo e que me ajudou demais e que talvez possa te ajudar também é você traçar metas. Trace metas. No começo eu me lembro que assim, eu tracei uma meta, eu vou até falar que vocês vão até achar, né, nossa, só isso, mas para mim já era muito, né, porque eu não sabia fazer nada, eu não conseguia, então, assim, a minha meta era vender e produzir 3 peças por dia, 3 tutus. Na época eu não fazia nem os colãs ainda, lá em 2012, né, eu não fazia os colãs, então eu tracei essa meta. Minha meta eram 3, você vê, gente, não precisa começar com uma meta lá em cima, sabe? Não precisa ser algo extraordinário. Não, eu quero já começar no meu primeiro ano mandando para 10 mil escolas aqui e, meu Deus, tem que ser, né? Exagerei também, né? 10 mil. Não, mas não tenha metas que você olha e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Não, tenha metas realistas, metas que você é capaz de fazer, metas que você sabe que se você se dedicar, você consegue cumprir. Sabe por quê? Quando você tem metas que são surreais, você não vai alcançar e você vai se frustrar. Então, trace pequenas metas. Então, é produzir uma peça por dia. Ok, é o que o meu tempo deixa, né? Talvez você trabalhe fora, trabalha já em outro emprego e vai começar um ateliê para futuramente, né, deixar esse emprego e ficar só no ateliê. Mas, por enquanto, você consegue trabalhar, sei lá, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Ok, começa assim, traça uma meta real. Eu vou produzir 1 lacinho de cabelo no dia. A minha meta é 1. Então faz. E a meta, vender 1 também, né? Não adianta só produzir se você não vender. Então trace a meta de vender 1 por dia. E aí você vai buscando onde vender, como postar, como que eu faço para ter mais clientes. Então assim, começa a focar nessa sua meta.
pequenas metas todos os dias. Então eu tinha essa minha meta, né? A minha meta era, Deus, eu vou vender 3 tutus todos os dias. Mas eu não tracei a meta do nada, né, gente? Eu tracei uma meta que, primeiro, eu poderia alcançar e, segundo, queria me dar o retorno, né, financeiro que eu esperava. Então, com essa venda dos 3 tutus por dia, eu conseguiria ter ali o salário que eu planejei para aquele meu começo. E assim foi, né? De fato, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas conforme passou o tempo, eu fui me aperfeiçoando, eu fui melhorando, fui aprendendo e aí eu consegui. Cheguei na minha meta de 3 tutus todos os dias. Então, cheguei na meta de 3 e aí começou a passar, começou a transbordar, né? Então, ao invés de 3, eu ia para o correio diariamente postar 5, 7 pedidos, né? Então, assim, começou a crescer o meu negócio, começou a multiplicar. Os meus pedidos que antes, né, eram pouquinhos, começou a crescer, começou a multiplicar. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para você nesse vídeo? É possível, você pode, mas você precisa se dedicar no seu melhor, naquilo que você pode, né? Então, assim, não tenha ninguém como uma base, assim, como uma regra, né? Melhor dizendo, não tenha ninguém como uma regra. Tipo, ela, né, determinou ali que ela ia fazer 3 vendas por dia, eu vou fazer 3 também. Então, assim, se for a sua realidade, ok. Mas como eu falei, talvez não é. Talvez você trabalha fora e vai conciliar com o ateliê. Então, talvez para você a meta vai ser 1. Talvez para você já faz venda, então aumenta isso, coloca 5, 10 pedidos por dia. Então assim, trace a sua meta de acordo com a sua realidade, né? Eu sempre, tudo que eu fui fazendo, eu sempre fui buscando a direção de Deus, sabe? E isso me ajudou muito. Tanto nos momentos difíceis, quando não dá certo, quando eu não fechei os 3 pedidos naquele dia, e eu ia lá, Deus, eu preciso, né? Eu determinei, eu quero, eu vou vender. Então eu ia lá e clamava mesmo a Deus, mas também me ajudou até a ter clareza sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Como eu falei, nunca criei metas assim surreais que eu não pudesse alcançar. Mas quando você traça assim essas pequenas metas e você vai conquistando, você vai cada vez mais vendo que você é capaz. E isso ajuda muito. Então, gente, é isso. Eu queria só nesse vídeo rápido aqui te contar um pouquinho da minha história, né? Lógico, isso aí foi lá em 2012, 2014, né? Até 2014 eu já tinha batido essa minha meta ali de 3 tutus todos os dias e fazia muito mais envios do que 3, né, por dia. Então era de segunda a sexta ali, sagrado, eu no correio, eu já tinha feito amizade com todo mundo do correio porque era sagrado. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estava no correio fazendo as minhas postagens. Então, assim, esse vídeo aqui foi mais para isso, para te contar um pouquinho da minha história, te contar que é possível. Eu comecei sem nada, sem máquina, eu comecei costurando à mão, não tinha um ateliê, eu costurava na mesa de jantar mesmo da nossa casa. A mesa que a gente tinha ali de 6 cadeiras era a minha mesa de trabalho. Então, assim, o importante não é o como você começa, né? Tem gente que às vezes fica esperando, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você só tem que fazer com o que você tem. Não tenho máquina, costura à mão. Eu não tenho isso, faz outra coisa, entendeu? Dá um jeito, mas começa. Porque se você não começar, nunca vai crescer, né? Não tem como você crescer se você não começar. Então, assim, esse vídeo foi mais para isso, tá? Para te dar algumas dicas e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, comenta para mim, tá? Que daí eu vou saber que você gostou, curte o vídeo, compartilhem, enfim, interaja com esse vídeo para que eu saiba que você gostou e que você quer mais conteúdos assim. Posso vir aqui te ensinar como fazer anúncio no Instagram. No meu começo eu fiz alguns anúncios, tá? Hoje eu ainda faço, com certeza, hoje eu faço muito mais, na verdade, mas eu comecei fazendo anúncios no Facebook, né? Porque as minhas primeiras vendas foram no Facebook e na época nem tinha Instagram também. Mas eu comecei lá
fazendo pequenos anúncios que me geravam muito engajamento, que traziam muitas clientes, anúncios ali, colocando 5, 6, 10 reais num dia, às vezes nem não chegava a 10, eu colocava o mínimo ali que o Facebook permite, só para impulsionar as minhas fotos e trazer clientes, né, trazer pessoas para o meu, na época era a página, né, do Facebook, hoje em dia eu faço os anúncios no Instagram, mas se você quiser, eu posso te ajudar nisso também, posso te contar como você faz anúncios de forma fácil, posso te ensinar sobre precificação, como eu uso, né, para precificar as minhas peças, posso te ensinar muita coisa sobre isso, te ajudar a vender os seus produtos, né, tanto no online, como também presencialmente, né? Então, se você gostou desse vídeo, interage com ele, comenta aqui pra mim, comenta qualquer coisa, comenta da onde você tá me assistindo, comenta qual é o seu nicho, comenta pra mim o que você faz, né? O que que você produz, tá? Comenta aqui pra mim que eu vou gostar muito de te conhecer, muito de saber, e assim eu vou saber também que você gostou desse conteúdo, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijo pra você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!